Sobre esse momento tão importante da perda da minha mãe, como foi a perda do meu pai. Então nós começamos o livro justamente falando sobre isso, tal, contando momentos da nossa vida, como foi a primeira vez que eu pisei no palco, que foi através da coxia. Eu queria ver meu pai em cena, saí atrás dele, entrei em cena. Que fofa! Você tinha quantos anos? 3 anos. Nossa, muito pequenininha! Ali eu era uma espectadora especial, que eu estava ali na coxia, aquele espaço que fica atrás do palco, onde a magia acontece. Sim. E aí eu fiquei encantada vendo meu pai em cena e ele saiu do meu raio de visão. O cenário tinha vários planos e ele foi andando e eu queria ver meu pai e eu fui entrando. Esqueceu que tinha muita gente ali literalmente seguindo os passos do meu pai. É verdade. Estamos todos aqui de passagem. A gente não leva nada do que a gente tem. A gente só leva o que a gente é. Com certeza. E o que a gente é tá em tudo que você viveu, nas suas memórias, nas suas lembranças, nos seus relacionamentos, tudo de bom que você fez para o outro. É isso que você leva, é isso que fica, sabe? Sim. Então, assim, o meu livro fala sobre isso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, aqui da Caras. Também quero dizer um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui do ao vivo, do TikTok e do Kawaii. E hoje a gente tá recebendo ela, que é atriz, diretora, palestrante também e agora também escritora, Beth Goulart. Olá, meus queridos, que prazer estarmos aqui todos juntos, conectados. Sim, primeiro eu queria desejar, né, seja bem-vindo, eu sei que a sua história com a Caras já é longa, mas muito obrigada por tirar esse tempo para falar comigo. Imagina, o prazer é todo meu, ainda mais a Caras, né, que realmente faz parte da nossa vida. Sim. Muito feliz de estar aqui falando desse meu primeiro trabalho, o primeiro livro que eu estou escrevendo e que conta muito da nossa história. Sim. Na verdade, um livro que eu ia escrever junto com a minha mãe. Sim, que queria até que você mostrasse um pouquinho a capa do livro para o pessoal que está assistindo. Viver é uma arte, transformando a dor em palavras. Gente, maravilhosa essa capa, né? Fala sério. Tá vendo? A Nana Moraes, né? Uma grande artista da fotografia. E quando eu cheguei lá para tirar foto, né? Eu cheguei lá, maquiadinha, com um brinco, arrumadinha. Ela falou assim, você não acha que a gente pode aos poucos ir tirando isso, mostrando mais você mesmo? Eu falei, tem toda a razão. Aí eu fui tirando o brinco, fui tirando a maquiagem, prendendo o cabelo. Eu falei, Nana, fotografa a minha alma. Maravilhoso. É isso que eu quero, sabe? Você teve uma sensibilidade muito especial de me dizer isso, né? Me fazer perceber isso. Que o mais importante, e o livro fala sobre isso, fala sobre a minha alma, sobre esse momento tão importante da perda da minha mãe, como foi a perda do meu pai, porque eu ia escrever junto com a minha mãe, porque nós duas fazíamos palestras juntas, sabe? Depois que meu pai faleceu, nós fizemos um espetáculo juntas, que foi o livro Perdas e Ganhos, que eu adaptei para o teatro e dirigi minha mãe. E foi um trabalho que nos ajudou muito a passar por essa dor da perda do meu pai. Então, parte dos temas das palestras que nós dávamos juntas, falava sobre isso, sobre a superação da morte de meu pai. Sim. Então nós começamos o livro justamente falando sobre isso, tal, contando momentos da nossa vida, como foi a primeira vez que eu pisei no palco, que foi através da coxia. Eu queria ver meu pai em cena, saí atrás dele, entrei em cena. Que fofa! Você tinha quantos anos? 3 anos. Nossa, muito pequenininha! Ali eu era uma espectadora especial, que eu estava ali na coxia, aquele espaço que fica atrás do palco, onde a magia acontece. Sim. E aí eu fiquei encantada vendo meu pai em cena e ele saiu do meu raio de visão. O cenário tinha vários planos e ele foi andando e eu queria ver meu pai e eu fui entrando. Esqueceu que tinha muita gente ali literalmente seguindo os passos do meu pai. É verdade. Que bonito, né? Não Até. tá vendo? Então, são pequenas histórias assim que estão contadas no livro. Mas aí o que acontece? No meio desse processo, eu sempre gostei mais de escrever, né? Então íamos fazer assim, eu ia ser a voz principal do livro e minha mãe ia fazer os comentários sobre os temas do livro. Só que no comecinho do projeto, minha mãe pegou Covid e faleceu em 21 dias. Então foi um processo muito difícil, doloroso. Eu tive que ficar um tempo
parada, sem fazer nada. Ainda mais por ser um projeto de vocês duas, eu imagino que... E quando a gente perde mãe, é muito difícil, sabe? Você vai ter que continuar sozinha, né? Você tem aquela sensação de orfandade. Realmente é muito grande, porque é o primeiro elo que você tem com a vida, é através da sua mãe. A perda do meu pai também foi muito forte, mas eu ainda tinha minha mãe do meu lado. O meu pai faleceu depois de um processo de 4 anos, ele teve câncer. Então nós, de alguma forma, nos preparamos para essa perda. A minha mãe foi um susto, não teve preparação nenhuma. Foi totalmente inesperado. Ela estava ótima, 21 dias depois ela partiu. E isso que aconteceu conosco, aconteceu com muitas pessoas. Então, eu senti necessidade de dividir isso, primeiro através das redes sociais. Eu comecei esse movimento nas redes sociais, dividindo meus sentimentos, as minhas sensações, minha saudade, minha dor. Hoje está difícil, não estou conseguindo continuar. Hoje já está melhor, já estou vendo as coisas melhores. E é assim, como se fossem várias ondas, né, que você vai passando. Tanto que tem até os estágios do luto, né? Exatamente. Então... a gente passa pela raiva, passa por isso, revolta, isso tudo. O importante é você deixar esses sentimentos passarem por você. Você não parar neles. Sim, é verdade, é verdade. Porque senão a sua vida para, né? E é forte, sim, é um momento, é uma coisa marcante na sua vida, mas também é transformador. Às vezes, essa pausa, esse momento de introspecção, muitas vezes serve também como um impulso para você descobrir sua força interior, suas potencialidades, coisas que às vezes estavam adormecidas dentro de você, que numa situação como essa, esse chacoalhão da vida que você tem, né, você acaba descobrindo e acaba dando um caminho para isso. Então, o que acontece? Tudo isso que eu vivi, ao escrever, eu estava elaborando para mim mesmo, então acabou sendo também um processo terapêutico. Com certeza, Quando você está na terapia, você fala tudo que você está sentindo. E uma das coisas importantes da terapia é ouvir o que você está falando. Que é quando você percebe, puxa, eu estou sentindo isso tudo, não tinha percebido que era isso que estava me fazendo sofrer, ou que eu estava parada justamente nesse ponto de questionamento. E eu acho que o processo de tirar um pouco da cabeça e colocar no papel também é muito importante, que você conseguiu enxergar como uma observadora, né? Exatamente. Então eu deixei meu coração falar por mim, e aquilo foi muito revelador para mim, foi muito importante. E eu acho que pode ajudar muitas pessoas que passaram por isso. Com certeza. Porque quando você se conecta com o outro através do coração, você atinge a pessoa também pelo coração. Eu estou falando sobre um momento de dor, mas para falar sobre a alegria. Eu estou falando da perda, da morte, mas para falar da vida. Para valorizar a vida. Porque é isso que importa. Quando a gente vai embora, estamos todos aqui de passagem. A gente não leva nada do que a gente tem. A gente só leva o que a gente é. Com certeza. E o que a gente é está em tudo que você viveu, nas suas memórias, nas suas lembranças, nos seus relacionamentos, tudo de bom que você fez para o outro. É isso que você leva, é isso que fica, sabe? Sim. Então, assim, o meu livro fala sobre isso, sobre os momentos difíceis, mas também sobre as descobertas boas, sobre como é bonito você, às vezes, conseguir extrair poesia de um simples copo com água, por exemplo, né? Isso, é lindo. Você vê um vitral de uma janela, quando a luz passa por aquele vitral, ela se transforma em cor, né? E aí aquilo ganhou outra qualidade. Sim. E o artista tem muito isso, né? Ele consegue fazer o mundo passar para os outros através do seu olhar. Com um olhar totalmente diferente que às vezes acaba passando despercebido, né, para a maioria das pessoas. O que aquele artista conseguiu enxergar naquele momento? E aí ele às vezes põe uma lente de aumento naquilo que ele enxergou e aí todo mundo passa a enxergar junto com ele. Sim. Você comentou que desde criança você já tinha essa pontinha assim de escritora mesmo, que você já lia, já encenava. Isso era até outra coisa que eu queria saber. Por que
escrever um livro e não, por exemplo, montar uma peça? Eu já montei, na verdade, a minha escrita começou através do teatro. Eu fazia dramaturgia. Não, mas esse livro? Não, esse livro não. A peça, por exemplo, eu peguei um livro da Lia Luft, por exemplo, e transformei em peça. Que foi esse que vocês Perdas fizeram e Ganhos, após a morte do seu pai. Por exemplo, vou te contar. O livro da Lia Luft, ela escreveu muito mexida por duas perdas. A perda do pai e a perda do grande amor da vida dela. Na época era o Hélio Pellegrino. E ela estava tão mexida com aquilo que ela escreveu esse livro. Então o livro é um depoimento. Só que é um depoimento fortíssimo, porque ela analisa a vida da gente como um todo. E aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer teatro disso? É uma conversa, né? Poderia ser uma palestra. Poderia, mas facilmente. Eu quero fazer teatro, então eu preciso ter ação, eu preciso ter personagem, eu preciso ter histórias. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, eu não vou fazer a mamãe virar a Lia. Eu vou trazer as palavras da Lia para a história de vida da minha mãe. Então é a minha mãe que vai conversar com a plateia, que vai dividir esses momentos da vida dela com o público. Então quando a Lia falava o nosso casamento tal, não era dela com ele, era a minha mãe e meu pai. Sim. Então eu fui trazendo a nossa história para a cena. Então meu pai falava assim, eu queria que ela tocasse piano. Então eu filmei a minha mãe tocando piano, a música que ela compôs para ele. Então nesse momento virou uma homenagem para o meu pai, a peça. E aí eu fui trazendo para as nossas histórias. Eu falei, bom, eu preciso de personagens, como é que eu vou fazer? Eu peguei um outro livro da Lia e extraí 3 personagens. Peguei 3 personagens que eu pudesse mesclar com os temas que ela ia ao longo do espetáculo comentando com as pessoas. Então eu fui criando, ela virava esses personagens e voltava, um pouco como eu fiz com Clarice. Sim. Uma das histórias, por exemplo, eu resolvi filmar. Eu fiz um curta sobre essa história. Que é a história de uma mulher que todo dia ela sempre foi dedicada ao marido, à casa, uma dona de casa exemplar. De repente ela acorda com um incômodo nas costas. Nossa, engraçado. Acordei com um incômodo nas costas. Minha avó já dizia, se em 3 dias não passar, aí que eu procuro um médico. E foi aí o incômodo começou a ser, mas ela de repente começou a se tocar, começou a se olhar no espelho, começou a se achar bonita, resolveu pintar, cortar o cabelo, ficar mais bonita, chegou em casa. E aí, você notou alguma coisa diferente? O marido olha para ela e fala assim, você trocou o tapete? Nossa! Então era aquela mulher que atura tudo e ela sempre com muita paciência. Aí um belo dia ela vai tomar banho e ela começa a se olhar, se achar tão bonita, ela começa a se tocar, até que ela consegue tocar nas costas e aquele incômodo eram 2 grandes asas. Nossa, que linda, ela vira um anjo. Falei, como é que eu vou fazer isso em cena? No teatro não consigo, mas no cinema eu consigo. Então eu resolvi fazer um pequeno curta dessa história com a minha mãe. E aí no meio da peça, ela era essa mulher que vira o anjo. Nossa, né? Muito lindo. Né? Muito linda, chega a ser emocionante então, mesmo. Isso não estava no texto da Lia. Você conseguiu transformar. Eu transformei com meu olhar de dramaturga, de diretora. Foi readaptando, eu fazendo criei uma releitura mesmo. Uma releitura. Assim. Então eu comecei a escrever assim, colocando mais ou menos as minhas ideias no papel e me usando como cobaia. Então eu fazia, primeiro foi comigo, era eu sozinha, depois eu fiz um outro trabalho chamado Doroteia Minha, que era em cima de cartas do Nelson Rodrigues. Ela teve uma história com a minha avó, escreveu uma peça, então eu fiz o personagem da peça, contar essa história através das cartas. Era um texto. Sim. Foi um primeiro texto mais elaborado como teatro. Então eu tive o primeiro contato com as letras ou com as palavras através do teatro. O teatro realmente foi... abriu as portas, né? Exatamente. Para a literatura, né? Até chegar a Clarice. Quando eu fiz Clarice, foi muito forte a minha relação com a literatura dela e ela, de certa forma, me abriu para a literatura. Porque eu comecei a participar de simpósios, debates, bienais de literatura pelo Brasil, falando sobre Clarice, porque eu pesquisei muito a Clarice, então... Acabou sendo uma porta-voz, né? Virei uma estudiosa da Clarice, como é que foi transpor a Clarice para o teatro. Isso foi vindo naturalmente. Aí pessoas começaram a pedir para eu escrever coisas sobre isso e assim foi indo.
até chegar a essa situação. Então, a primeira perda do meu pai virou uma peça de teatro. E a perda da minha mãe acabou virando um livro. Você veja como a gente acaba sendo levado pela vida a viver determinadas experiências, a conquistar determinados lugares na nossa história, que nem sempre é a gente que escolhe. Que às vezes a o gente é caminho já levado tá, a escolher, né? É só tem que perceber os sinais que Sim. estão aí nos chamando, né? Nossa, com certeza. Eu acredito muito nisso, que Eu também. você já vai sendo encaminhado, mas já Sem é pra perceber, ser mais... né? Sem exatamente. perceber, as pessoas falam, o acaso, eu acho que não tem nada mais programado que o acaso. Eu concordo também. A gente só que não sabia que estava programado. Mas já estava ali, alguém já Mas de sabia. alguma forma, estava ali. E você comentou também no começo da nossa entrevista que você e a sua mãe começaram a escrever o livro juntas. Sim. Aí ela acabou nos deixando e você seguiu isso em frente. O que você acha que... Não sei o que você acredita, mas onde quer que ela esteja, o que você acha que ela está sentindo e está vendo de você dar continuidade para esse sonho, né? Porque... eu acho que ela está muito feliz, porque ela está me acompanhando de certa forma. Sim, é verdade. Ela está vendo como, de alguma maneira, eu aproveitei todo esse conhecimento, esse aprendizado que eu recebi deles, inclusive. Como ela deve estar feliz de eu poder, de alguma maneira, dividir isso com as pessoas, sabe? Transmitir isso para as pessoas. Porque todos nós, artistas, de alguma forma, somos instrumentos de comunicação. Sim. Né? Através da nossa arte, através da nossa fala. Né? Nós somos formadores de opinião. Então, o que a gente fala, de alguma maneira, ecoa. Chega nas mentes, nos corações das pessoas, faz elas pensarem. E talvez, espero que sim, se transformar em pessoas melhores. Né? Então, nós servimos uma coisa maior do que nós. Com certeza. Nós somos pecinhas do jogo e Deus de alguma forma nos utiliza para passar essas mensagens. Não é? Nietzsche fala isso, a arte existe porque a vida não basta. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa ver coisas bonitas, a gente precisa ouvir palavras que nos emocionam, que nos encantam, porque isso faz você olhar para a realidade de uma maneira um pouco mais leve. A realidade às vezes é muito dura, muito cruel, sabe? Sim. Então, não é negar a crueldade do mundo, mas também enxergar que não é só a crueldade que existe no mundo, que também existe coisa bonita no mundo. Abrir os olhos das pessoas, que como a gente estava falando antes. Né? É que às vezes você só precisa olhar para o outro lado. Sim. Tem um termo que eu até uso muito, que está no livro também. Quando a situação está muito complicada, eu falo, muda o óculos. Muda o seu ponto de vista, olha para aquela situação de uma outra maneira. Tudo tem 2, 3, 4 lados. Então, assim, às vezes você está tão preso àquela maneira de você enxergar, olha por outro ângulo. Talvez você encontre coisas que você não viu. Sim. Né? E outro axioma muito interessante, que é um axioma africano, que diz assim, há no mínimo 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Sim. Então ninguém tem a verdade absoluta, nós temos parcelas de verdade. Sim. E você tem vontade de continuar escrevendo livros sobre outros assuntos? Tenho, eu gostei muito da experiência. Nossa, eu acho que isso abriu-se um portal. Eu acho. Agora até ouvindo você falando, dá pra ver que... Então, que eu tenho vontade de botar isso tudo Sim. no papel. Então, eu tenho vontade de continuar um pouquinho esse processo iniciado nesse livro. Então, eu não sei se vou começar a contar outras histórias. Talvez eu mergulhe um pouquinho mais dentro dessas histórias, Sim. das histórias de vida, ou desse meu olhar para a vida, um pouco mais profundamente. Gostei, acho que vai ser bacana esse diálogo que eu proponho com o leitor. Com Tomara certeza. que seja um diálogo florido, né? Que venha coisas boas daí. E quem sabe, né? Eu acho que a gente nunca sabe para o futuro o que virá. O futuro depende do presente. Então, agora é isso. Sim, Daqui com certeza. a pouco eu não sei o que é, mas sem dúvida nenhuma o exercício da escrita me encanta profundamente e eu pretendo continuar. Nossa, e eu acho que é um presente gigantesco para o público, esse livro que você tá lançando agora, porque
como eu falei antes, a gente acompanhou muito você, a sua família, e é muito importante. Eu não sei explicar, mas é como se ocupasse um lugar que a gente perdeu seus pais e o livro está ocupando, sabe? De certa maneira, então, eu acho que é um presente para o público eu fico esse trabalho feliz. que você está fazendo. E perguntar, mas é uma biografia? Eu disse, não é uma biografia. Eu não fico contando a história deles, nem a minha história. Eu acho que é muito além disso, É né? mais de memória, pode ser, sim. E ao usar a minha memória, com certeza eu vou estar contando coisas que vivenciamos. É inevitável, né? Porque é a sua história. Por exemplo, teve uma hora que eu falo de 4 personagens, né? 2 de teatro e 2 de televisão. São muitos personagens, são 48 anos de profissão, Sim. muita coisa. Muitos personagens, graças a Deus. Então eu falei, bom, por que eu vou falar deles, né? E aí eu escolhi eles porque são personagens importantes, também porque eu estava fazendo uma análise sobre astrologia, que é uma coisa que você vai ver no livro. Então eu amo. Falando que eu uso a astrologia para criar a personalidade dos personagens que eu vou fazer. Que legal, não sabia. Me auxiliam a criar o personagem. Então eu peguei personagens que têm signos bem definidos. Que legal. Para fazer essa análise. Também foi uma forma de escolher esses personagens. E minha mãe falaria 4 personagens dela. Ficaria muito bacana. Seriam 8 personagens e a gente ia fazer uma trança dessas informações. Mas infelizmente ficaram só os meus 4, né? Eu falei, bom, está feito, não vou perder isso, né? Claro que deixa não. aí, né? Então foi meio assim. Nossa, eu tô muito ansiosa para ler de verdade. Eu acho que é uma obra que... E ainda mais escutando você falando, dá pra ver você se entregou de verdade para esse trabalho. E eu tenho certeza que tá lindo, lindo, lindo. Eu acho muito bacana. A Kazuo Ono tem uma frase maravilhosa que diz assim: quanto mais pessoal você é, mais universal você se torna. Com certeza, então, eu acho que eu contando um pouquinho de mim, da minha Eu acho que essa história, frase diz tudo. De alguma forma eu tô contando a história de todo mundo. Sim. Aí, só pra gente encerrar, eu queria que você falasse pro pessoal que tá assistindo a gente onde encontrar o livro, mostrasse de novo a capa, por favor. Meu livro em todas as boas e grandes livrarias. Vá à livraria, compra um livro na livraria, vamos dar força para as livrarias. Depois que entrou a internet, tadinho das livrarias, né? Tem pela internet também, em todas as lojas da internet, vocês vão encontrar. A editora Letramento, uma editora mineira também, pelo site da editora você acessa o livro, mas se você puder dar uma chegadinha numa livraria, vai ser ótimo, é uma experiência maravilhosa, você vai gostar muito. Maravilhosa, gente. Viver é uma arte transformando a dor em palavras. É isso. Beth, muito obrigada por tirar esse tempo. Muito, meu amor. Não preciso nem te desejar sucesso, porque isso tudo você já tem, né? Mas obrigada demais. Desejo a você também. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada, minha querida. E tchau, pessoal. Obrigada por quem acompanhou a gente até aqui.